Jamie Kirk-Han era descrita por todos como uma jovem magnética, de sorriso radiante e dotada de um idealismo profundo que guiava sua carreira na política da Carolina do Norte. Após anos de dedicação a causas sociais e ao fortalecimento de sua comunidade, ela e seu marido Nation Han, um talentoso estrategista, viviam o auge de sua felicidade em um bairro tranquilo de Raleigh. O casal aparentava ser a imagem da estabilidade, sempre prontos para abrir as portas de casa e estender a mão a quem precisasse. Integrado a essa harmonia estava o melhor amigo de infância de Nation, um homem considerado parte da família que recebeu apoio total e financeiro do casal ao enfrentar diagnósticos de saúde que todos acreditavam ser devastadores. No entanto, essa proteção foi subitamente interrompida em uma tarde de abril de 2013. O que começou como um jantar de apoio evoluiu para uma cena de crime brutal dentro do santuário da família Han. O caso, que abalou o Estado, escondia camadas de uma fraude financeira meticulosa e uma teia de mentiras médicas que transformariam um laço de irmandade na mais cruel das traições. O silêncio rotineiro de Tealwood Place, em North Raleigh, foi abruptamente estilhaçado às 17h18 de uma segunda-feira, 22 de abril de 2013. Moradores da vizinhança estavam começando a se preparar para o jantar e a assistir televisão quando ouviram gritos ensurdecedores que ecoaram por toda a rua. Angela Cave, uma vizinha local, estava em casa resolvendo pendências antes de buscar seu filho no treino de futebol, quando ouviu ruídos que inicialmente pensou serem brincadeiras de criança. Ao olhar para fora, ela presenciou um cenário de puro terror. Jamie Han estava correndo pela rua com suas vestes completamente saturadas de sangue. A jovem de 29 anos batia freneticamente nas portas das casas vizinhas, buscando refúgio, antes de suas forças se esvaírem e ela colapsar no gramado de um vizinho próximo. Angela Cave prontamente ligou para o serviço de emergência 911 às 17h19 e 21 segundos, relatando com desespero que havia uma mulher sangrando de forma terrível em seu quintal. Pouco depois, Nation Han, o marido de Jamie, emergiu da residência do casal correndo em direção à esposa enquanto gritava por auxílio. Nation ajoelhou-se ao lado dela e começou a pressionar as feridas abdominais na tentativa de conter a hemorragia severa. A comunidade se mobilizou rapidamente para ajudar. Vizinhos trouxeram toalhas limpas e utilizaram um saco de folhas para elevar os pés de Jamie, visando manter o fluxo sanguíneo estável enquanto aguardavam o socorro. Mesmo em estado crítico e com a consciência oscilando, Jamie conseguiu sussurrar que estava com dificuldades para respirar, enquanto seu marido segurava sua mão e reafirmava seu amor por ela repetidas vezes, prometendo que celebrariam muitos outros aniversários juntos. Jamie Kirk-Han nasceu em 25 de outubro de 1983, na cidade de Orangeburg, localizada na Carolina do Sul. Desde a infância, ela foi descrita como uma criança muito feliz e frequentou a Orangeburg Preparatory School, uma instituição privada de excelência acadêmica. Durante seu penúltimo ano do ensino médio, ela visitou a Universidade da Carolina do Norte e se apaixonou imediatamente pelo campus de Chapel Hill. Jamie realizou seu desejo de estudar na instituição, graduando-se em 2006 com o título de bacharel em ciência política. Durante o período universitário, ela demonstrou um forte compromisso social ao servir no conselho do Hope Center at Pullen, uma organização dedicada a ajudar jovens em transição após saírem do sistema de acolhimento familiar. A carreira de Jamie na política foi marcada por uma ascensão rápida e uma dedicação genuína às causas que defendia. Logo após a formatura, ela trabalhou como arrecadadora de fundos para o congressista David Price e, posteriormente, auxiliou o senador John Edwards durante sua campanha presidencial de 2008. Jamie não via a política apenas como uma carreira voltada para o poder, mas sim como uma ferramenta
para fazer a diferença na vida das pessoas, chegando a chorar quando um de seus clientes perdia uma eleição por temer que o vencedor não representasse adequadamente a população. Ela fundou a sua própria empresa de consultoria, a Sky Blue Strategies, focada em arrecadação de fundos para candidatos democratas e organizações sem fins lucrativos. Foi justamente durante a trilha da campanha presidencial que ela conheceu Nation Han, um colega estrategista político que se tornaria seu marido em 18 de abril de 2009, em um casamento que consolidou uma parceria baseada em valores compartilhados de justiça e igualdade. No centro da vida do casal estava Jonathan Wayne Broyhill, um homem de 31 anos que era o melhor amigo de infância de Nation. Os dois cresceram juntos na cidade de Lenoir, na Carolina do Norte, e se conheceram originalmente no ano 2000, durante uma viagem organizada por uma igreja pentecostal que ambos frequentavam. Embora John fosse 4 anos mais velho que Nation, a amizade entre eles tornou-se inseparável após a formatura de Nation na universidade. John foi escolhido para ser o padrinho de casamento de Nation e Jamie em 2009, tornando-se uma figura onipresente na rotina deles. O trio mantinha um vínculo tão estreito que eram frequentemente comparados aos Três Mosqueteiros, saindo em férias juntos e mantendo a tradição inabalável de jantares caseiros todas as segundas-feiras na residência dos Han. Jamie e Nation demonstravam sua lealdade a John não apenas socialmente, mas também oferecendo suporte em momentos de vulnerabilidade pessoal e financeira. Quando John revelou ao casal que era homossexual, ele encontrou neles um apoio emocional incondicional, algo que temia não receber de sua própria família, devido às crenças religiosas conservadoras de sua criação. Além disso, em 2010, Jamie decidiu ajudar o amigo que estava desempregado e enfrentava dificuldades financeiras, oferecendo-lhe um cargo na Sky Blue Strategies para cuidar da contabilidade e da conformidade da empresa. John havia declarado falência anteriormente aos 23 anos, com uma dívida superior a $32 mil, distribuída em 7 cartões de crédito e 5 empréstimos. A presença de John na casa dos Han era tão constante que muitos vizinhos acreditavam legitimamente que ele morava com o casal. A tranquilidade dessa amizade começou a ser obscurecida quando John passou a relatar uma série de problemas de saúde extremamente graves. No verão de 2012, ele afirmou aos amigos que havia sido diagnosticado com esclerose múltipla, uma condição crônica que ele alegava tratar com injeções semanais simuladas. Durante o inverno seguinte, John relatou ter passado por uma cirurgia de vesícula para a remoção de cálculos biliares, e o casal Han chegou a convidá-lo para morar temporariamente com eles para que pudessem cuidar de sua recuperação. No entanto, a notícia mais devastadora veio no início de abril de 2013, quando John informou aos amigos que durante o procedimento na vesícula, os médicos haviam descoberto uma mancha que acreditavam ser câncer pancreático. Jamie e Nation receberam a notícia do câncer como se fosse uma sentença de morte iminente para o amigo que tanto amavam. Jamie ficou profundamente abalada e chegou a ter uma conversa emocionante com Nation, sugerindo que deveriam ter um filho o quanto antes, para que a criança pudesse conhecer as pessoas que amavam antes que elas partissem. O casal demonstrou sua dedicação total ao levar John para o que acreditavam ser consultas oncológicas e tratamentos no hospital. Em uma dessas ocasiões, pouco antes do crime, Jamie e Nation adiaram uma viagem de aniversário para a praia apenas para acompanhar John a uma consulta no hospital, onde esperaram por horas na sala de espera enquanto John simplesmente vagava pelos corredores, fingindo estar com os médicos. Na tarde daquela segunda-feira, Jonathan Wayne Broyhill encontrou-se com Jamie Han por volta das 16h30 na residência do casal para tratar de questões financeiras pendentes. Jamie estava sentada em seu escritório doméstico, visível através das portas de vidro, utilizando o computador enquanto aguardava a reunião para finalizar as contas da campanha do congressista Miller. Quando Nation Han chegou do trabalho às 17 horas, ele encontrou John caminhando pela cozinha
e o cumprimentou calorosamente com um abraço, perguntando como ele estava se sentindo. Nation notou que havia pacotes sobre um baú de cedro perto da entrada e parou brevemente para verificá-los antes de seguir para a cozinha. Durante uma conversa que parecia perfeitamente normal, John confirmou que planejava passar a noite com eles, mencionando que suas roupas já estavam prontas na mochila. Nation então subiu as escadas para o quarto principal com o intuito de trocar de roupa e se preparar para ir à academia ou fazer uma corrida ao ar livre. Enquanto estava no andar superior trocando de vestimenta, Nation foi interrompido por um grito agudo de Jamie, chamando por seu nome. Segundos depois, ela gritou também o nome de John, o que levou Nation a supor inicialmente que o amigo pudesse ter sofrido algum mal súbito decorrente de sua suposta saúde debilitada. Ele saiu rapidamente do banheiro e correu pelo quarto em direção à escadaria. Ao chegar no meio dos degraus, Nation ouviu Jamie exclamar com pavor que John estava tentando matá-la. Ao entrar na cozinha, ele deparou-se com John em pé, empunhando uma faca de cozinha e posicionado sobre Jamie, que estava caída no chão e visivelmente ensanguentada. John não respondeu aos questionamentos desesperados de Nation e iniciou um ataque direto contra ele com a faca levantada. Nation reagiu instintivamente, tentando agarrar a lâmina com as mãos nuas em uma luta física intensa para desarmar o agressor. Durante o confronto, Nation atingia John com a palma da mão, enquanto gritava para que Jamie fugisse imediatamente da casa. Jamie conseguiu se levantar e sair pela porta lateral, deixando um rastro de sangue, enquanto Nation a seguia logo atrás para garantir que ela chegasse à segurança da rua. Nation viu John se afastar calmamente pelo corredor, em direção ao interior da residência, enquanto ele mesmo corria para buscar ajuda para sua esposa. Após os vizinhos acionarem o serviço de emergência, a polícia de Raleigh chegou ao local e estabeleceu um perímetro rigoroso ao redor da residência dos Hahn. Os oficiais ordenaram em voz alta que Jonathan Broyhill saísse da casa com as mãos visíveis para ser detido. O oficial Roy Smith relatou que John emergiu da residência, movendo-se de forma lenta e estranhamente calma, seguindo as instruções para caminhar de costas em direção à voz do policial. Ao alcançar um veículo azul estacionado, John sentou-se brevemente no capô antes de colapsar subitamente no gramado da propriedade. Os policiais aproximaram-se e constataram que John estava severamente ferido, com cortes profundos e auto-infligidos em ambos os pulsos. Além disso, ele apresentava uma perfuração profunda no abdômen, que o oficial Smith descreveu como sendo tão grave que era possível ver o tecido pulsar ritmicamente e partes de seus intestinos estavam protuberantes. John foi imediatamente colocado em uma ambulância e transportado para o hospital WakeMed, sob custódia policial direta. Durante o trajeto médico, John tornou-se visivelmente emocional e começou a chorar intensamente. Em suas declarações aos paramédicos e ao oficial de escolta, ele afirmou repetidamente que aquela situação já vinha de muito tempo e declarou diversas vezes que desejava apenas morrer. Enquanto John era estabilizado, Jamie era levada às pressas para uma cirurgia de emergência, tendo perdido a consciência ainda durante o transporte devido à gravidade de suas múltiplas feridas. Ela sofreu lacerações graves no fígado, pulmão e teve artérias seccionadas. Nation Hahn também recebeu tratamento hospitalar para os cortes profundos sofridos em suas mãos e braços durante a luta pela faca. Ele permaneceu em seu leito médico em um estado de solidão extrema e ansiedade, focado inteiramente em notícias sobre o estado de saúde de Jamie. Analistas forenses do Escritório de Identificação da Cidade e do Condado processaram a residência e encontraram uma cena de violência extrema, com grandes poças de sangue no chão da cozinha e respingos que atingiam a geladeira e as paredes. Uma trilha de sangue nítida estendia-se da cozinha, passava pela porta lateral e continuava pela calçada até o local onde Jamie desabou. A arma do crime, uma faca de chefe de 8 polegadas, foi encontrada ensanguentada no chão da cozinha, próxima a uma cadeira tombada sobre uma bolsa. Na sala de estar, a mochila de John estava posicionada sobre um banco contendo peças de vestuário trazidas para o pernoite. Os investigadores observaram
que o único objeto retirado da mochila foi justamente a faca de cozinha, indicando que ela estava acessível para o ataque. Uma grade de proteção para bebês na sala de estar havia sido derrubada, servindo como prova física da movimentação violenta entre os envolvidos. No andar superior, os detetives localizaram os sapatos e as roupas de trabalho que Nathan havia retirado no quarto principal. Essa evidência corroborou o depoimento de Nathan de que ele estava no meio de sua rotina de troca de roupas quando ouviu os gritos iniciais de Jamie. A disposição das manchas de sangue sugeriu que o ataque brutal teve seu início na cozinha. Os peritos concluíram que Jamie foi provavelmente pega de surpresa enquanto estava sentada em um banco ou trabalhando em seu computador pessoal, o que explicaria a ausência de sinais iniciais de resistência e a gravidade das feridas desferidas pelas costas. Marcadores de evidência foram colocados ao longo de toda a rua e no quintal dos vizinhos, mapeando cada passo da fuga desesperada de Jamie enquanto ela perdia sangue rapidamente. Os policiais registraram cada gota de sangue derramada no trajeto entre a residência e o ponto de colapso final de Jamie. Durante o período de hospitalização de Jonathan Broyhill, os investigadores começaram a desmascarar a farsa sobre sua saúde debilitada. Detetives liderados por Zach Morris confrontaram John com registros médicos, levando-o a confessar que nunca possuiu esclerose múltipla ou câncer. John admitiu ter simulado injeções semanais de medicação por mais de um ano apenas para obter a simpatia e o apoio dos amigos. Ele também revelou que nunca passou pela cirurgia de vesícula que alegou ter feito, usando a suposta recuperação como pretexto para residir na casa dos Han e receber cuidados. John confessou que no dia em que Jamie e Nathan o levaram para uma consulta oncológica, ele simplesmente vagou pelos corredores do hospital por várias horas enquanto o casal esperava angustiado na sala de espera. Ele retornava das supostas consultas, alegando que os médicos estavam esperançosos, mantendo a manipulação emocional ativa. Além das doenças físicas, John admitiu ter inventado outras conquistas e situações, como ter frequentado uma escola de necrotério, ter obtido um empréstimo para um veículo Volvo e possuir um emprego estável em uma empresa de laboratórios. Na realidade, ele nunca teve o emprego que alegava possuir e baseava sua vida em mentiras sistemáticas. Análises forenses no iPad de John revelaram buscas por termos médicos como câncer pancreático e nomes de oncologistas locais feitas para conferir maior credibilidade aos seus relatos falsos. O promotor público destacou que John não consultou nenhum médico real durante todo o ano de 2013, até o momento de sua internação compulsória após o crime. John usava essas supostas doenças como um escudo emocional para desviar a atenção de Jamie de inconsistências profissionais e financeiras na empresa. Todas as patologias relatadas serviam como uma ferramenta de controle e distração, impedindo que Jamie o pressionasse por relatórios bancários e documentos de conformidade que revelariam seus desvios financeiros no valor de $46 mil. A investigação avançada sobre os crimes cometidos por Jonathan Broyhill revelou que a motivação central para o ataque estava profundamente ligada a um esquema de desvio de fundos na empresa Sky Blue Strategies. A polícia realizou uma auditoria exaustiva nas contas da campanha do congressista Brad Miller, que havia contratado a consultoria de Jamie Han para a arrecadação de fundos antes de decidir não buscar a reeleição no final de 2011. Durante o processo de encerramento das atividades financeiras da campanha, John Broyhill era o responsável direto por processar os reembolsos aos doadores e garantir que os relatórios enviados à Comissão Eleitoral Federal estivessem corretos. Os investigadores descobriram que John emitiu exatamente 39 cheques nominais a si mesmo, totalizando um desvio de $46.230 das contas da campanha. Para manter o esquema oculto, ele falsificava os saldos bancários nos relatórios internos, enquanto afirmava a Jamie que a conta possuía um saldo positivo de $63 mil, a realidade financeira era de um saldo negativo de $3.500. A farsa
começou a ser descoberta poucos dias antes do crime, quando Jamie recebeu uma ligação informando que um cheque destinado ao pagamento de uma conta da Time Warner havia sido devolvido por falta de fundos. John utilizava deliberadamente suas supostas lesões cerebrais, decorrentes da esclerose múltipla, como um pretexto para justificar falhas de memória e os atrasos constantes na entrega da documentação financeira. No dia do ataque, a pressão sobre o criminoso aumentou significativamente, pois Jamie havia deixado uma mensagem exigindo que ele trouxesse todos os registros bancários e a chave da caixa postal para que as discrepâncias pudessem ser resolvidas imediatamente. O planejamento do assassinato foi comprovado através da análise das ações de John Broyhill na semana que antecedeu o crime. A polícia localizou registros de que ele adquiriu uma faca de chefe com lâmina de 8 polegadas em um supermercado no dia 14 de abril de 2013, exatamente 7 dias antes de utilizá-la contra Jamie. Durante toda essa semana, John manteve a faca escondida em sua mochila pessoal, enquanto participava de eventos sociais e jantares na casa dos Han, demonstrando uma premeditação fria. Na noite anterior ao ataque, por volta da meia-noite, ele acessou os dados do cartão de crédito de Nation Han, que havia guardado secretamente em seu aplicativo de notas, e comprou uma passagem aérea de ida para Las Vegas. Investigações digitais em seu iPad mostraram que John também realizou buscas por países que permitiam a entrada sem passaporte e por cruzeiros que aceitavam passageiros apenas com documentos de identidade nacionais, indicando um plano de fuga. Cerca de 1 hora antes do horário do ataque, ele cancelou o voo para Las Vegas e comprou uma passagem de trem Amtrak para Charlotte, com partida programada para a manhã seguinte. Os investigadores concluíram que a série de doenças terminais inventadas por John servia como uma cortina de fumaça estratégica para manipular a compaixão de seus amigos e evitar que Jamie fizesse perguntas mais agressivas sobre o dinheiro desaparecido. O desfecho daquela trágica semana ocorreu no Hospital Wake Med, onde Jamie Han lutou bravamente pela vida antes de falecer às 1h50 da madrugada de quarta-feira, 24 de abril de 2013. O laudo da autópsia detalhou a brutalidade do ataque, revelando que Jamie sofreu um total de 24 ferimentos por faca distribuídos pelo rosto, pescoço, tórax, costas e membros superiores. Os golpes fatais foram aqueles que penetraram profundamente no abdômen e no peito, causando lacerações irreversíveis no fígado e no pulmão direito, além de romper artérias vitais. O exame pericial também identificou feridas defensivas nas mãos e antebraços de Jamie, confirmando que ela tentou se proteger e lutar contra seu agressor. Nation Han sobreviveu à tentativa de homicídio, mas as lesões em suas mãos foram extensas, exigindo procedimentos cirúrgicos complexos e meses de fisioterapia intensiva para recuperar a funcionalidade dos dedos. Assim que Jonathan Broyhill recebeu alta da ala hospitalar, onde tratava seus ferimentos auto-infligidos, ele foi formalmente acusado de assassinato em primeiro grau, tentativa de assassinato e agressão com arma mortal, com intenção de matar. O julgamento de Jonathan Broyhill teve início em março de 2015 e foi marcado por um intenso conflito de narrativas entre a promotoria e a defesa. O promotor público Doug Fawcett abriu o caso descrevendo o réu como um manipulador cruel, um verdadeiro lobo em pele de cordeiro que traiu a confiança de seus amigos mais próximos para sustentar um estilo de vida baseado em mentiras e roubos. A estratégia da defesa, liderada por Caroline Elliott, consistiu em negar a premeditação, alegando que John sofria de transtornos mentais e que seu único objetivo naquele dia era cometer suicídio na presença de seus amigos devido à vergonha de suas fraudes. Segundo essa versão, Jamie teria sido ferida acidentalmente ao tentar intervir no ato suicida de John, o que justificaria as vísceras expostas e os cortes nos pulsos do réu. Entretanto, o depoimento que John prestou aos detetives Zeke Morris e Zeke Morris, ainda no hospital, desmentiu essa tese, pois ele confessou lembrar-se claramente de se aproximar de Jamie por trás e esfaqueá-la repetidamente,
enquanto ela estava sentada em um banco de cozinha. Nation Han ofereceu um dos depoimentos mais impactantes do processo, relatando como John usou a farsa do câncer pancreático para drenar a energia emocional do casal, mencionando o momento doloroso em que Jamie sugeriu ter um bebê para que o filho pudesse conhecer o tio John antes que ele morresse. A promotoria encerrou seus argumentos, enfatizando que John carregou a faca por uma semana inteira e teve inúmeras oportunidades de tirar a própria vida, mas escolheu atacar as únicas pessoas que o amavam incondicionalmente. Após as alegações finais, o júri levou menos de 2 horas para chegar a um veredito unânime, declarando Jonathan Broyhill culpado de assassinato em primeiro grau e tentativa de assassinato em primeiro grau. A condenação por assassinato em primeiro grau foi fundamental, pois reconheceu juridicamente que o réu agiu com premeditação, malícia e deliberação. John foi sentenciado à prisão perpétua sem qualquer possibilidade de liberdade condicional pelo homicídio de Jamie Han. Pelo ataque violento contra Nation, o juiz Paul Ridgway impôs uma pena adicional de 19 a 25 anos de reclusão. Durante a audiência de sentença, Nation Han dirigiu-se diretamente ao réu e declarou que, embora John tenha conseguido cessar a vida biológica de Jamie, ele jamais conseguiria extinguir o espírito de bondade e o legado de amor que ela deixou no mundo. O magistrado Paul Ridgway manteve todas as decisões do tribunal, rejeitando as tentativas da defesa de anular o processo sob alegações de erros técnicos ou necessidade de ocultar a identidade do réu por questões de segurança. Em abril de 2017, a defesa de John Broyhill entrou com um recurso no Tribunal de Apelações da Carolina do Norte, argumentando que o julgamento original foi injusto porque o depoimento do psiquiatra, Dr. Badri Hamra, foi parcialmente limitado. Os advogados de John sustentavam que as informações sobre as medicações psicotrópicas que ele utilizava e seus diagnósticos de psicose poderiam ter levado o júri a condená-lo por assassinato em segundo grau, o que permitiria uma futura liberdade condicional. Contudo, em julho de 2017, o Tribunal de Apelações negou o recurso, reafirmando que as provas de premeditação, incluindo o desvio financeiro e a compra antecipada da faca, eram incontestáveis e independentes do estado mental alegado. O legado de Jamie Han permanece vivo através da fundação que leva seu nome, a Jamie Kirk Han Foundation, que foca em capacitar jovens líderes e apoiar programas de segurança alimentar na região de Raleigh. Nation Han continuou a escrever sobre sua jornada de luto em artigos como o intitulado Vida em um Aquário, onde compartilha lições sobre resiliência e a descoberta de que o coração pode se expandir mesmo após sofrer feridas profundas. Jonathan Broyhill segue cumprindo sua pena de prisão perpétua no Instituto Correcional de Harnett, na Carolina do Norte,